Eu sempre fui uma criança que curtia sons, né? Bandas, tudo que envolvesse a música. Então, esse universo todo me encantava, né? Aquele rato de MTV, assistia todos os clipes, acompanhava as bandas que curtia. E aquilo era só como um apreciador, né? Alguém que curtia as bandas, curtia o som. E até uma frase do Arthur Maia, né? Se é bom ouvir, imagine tocar, né? Eu sabia que se eu pudesse tocar um instrumento, seria algo muito mais incrível do que apenas estar apreciando a música, acompanhando as bandas, etc. E influenciado pelos amigos que moravam perto da minha casa, inclusive Rafael Viana, guitarrista, Leonardo, Gevanilson, Isaú, que tocava violão ali perto de casa. Através da influência dessa galera, eu comecei a estudar violão. E nesse processo, a gente tocando de forma autodidata, tirando aquelas músicas do Legião Urbana, comprando as revistinhas e tal, em um determinado momento surgiu o interesse de estudar música. E eu ingressei às aulas na Casa Talento, né? E estudava com Paulo Bruns. Então, Paulo me iniciou a conhecer mais sobre a estrutura musical, né? Sobre os intervalos, os acordes, e me deu um direcionamento para mim começar a estudar valendo, né? Digamos assim, foi a minha primeira referência que me dizia assim, cara, tu tem que estudar, tu tem que fazer assim, tu tem que ter uma rotina, tu tem que tocar todos os dias. E mais ou menos com os 17 anos, eu saí do violão e consegui, enfim, estudar guitarra.
tinha muita influência do Guns, né? Slash para mim sempre foi um dos maiores deuses da guitarra. Quando eu vi ele tocando a primeira vez, eu disse, meu irmão, bicho, eu quero fazer isso. E comecei a estudar com o Paulo e a gente foi desenvolvendo isso. Ele me puxava muito para a música brasileira, para estudar harmonia, mas eu tinha sempre essa pegada mais rock and roll e tal. Mas fui estudando com ele, fiz o curso básico lá na Casa Talento e depois eu entrei no curso técnico de guitarra da UFRN, onde eu estudei com o Manoca. E nesse processo eu já tocava em bandas de forró, já rodava todo o Rio Grande do Norte tocando, né? Já vivia de música. E fui entrando em vários trampos, né? Depois dessa banda de forró, banda baile, toquei na Orquestra 2, depois eu toquei com Lani Cardoso, depois com Pedro Lucas, depois com uma galera de gente, assim, nesse processo sempre estudando, né? E estudava com Manoca e estudava com Isaac Negrini. Foi uma grande influência para mim, um amigão, paizão, né? Que me ajudou a estar desenvolvendo a minha música, sempre dizendo, cara, vai dar certo, você vai conseguir. Naqueles momentos que você tá, tipo, bicho, caraca, é muito difícil, o cara chegava, pegava na minha mão e dizia, cara, vai dar certo, continua. O caminho é esse, você tá fazendo tudo certo. E nesse processo de tocar com um monte de gente, já vivendo de música, estudando, comecei a dar aulas, né? E influenciado pelos meus professores, muitas vezes não tinham tempo mais de dar aula e tal, acabava me indicando os alunos. E eu fui tocando, cada vez me aprofundando mais na música, sempre estudando. E hoje estou aqui, depois de ter tocado com tanta gente, ter estudado tanta coisa, ainda estou nesse processo de desenvolvimento, mas hoje eu tenho o meu trabalho, além das bandas que eu toco, acompanhando vários artistas, tocando também em 2 bandas de rock aqui da cidade, né? Rockstage e banda Freakout. Aí eu acabo fazendo freelance também, tocando com um monte de gente. Tenho alguns projetos instrumentais e estou aqui hoje no RN Instrumental fazendo o meu som, né? O Stallone Terto Trio, tocando as minhas músicas, as minhas composições. Então, a gente começou lá no início como um cara apaixonado pela música, que começou a estudar e daqui a pouco começou a trabalhar com música e continuo trabalhando com música, fazendo as coisas que eu mais amo, né? Que é dar aula e tocar o meu som. E basicamente é isso.
O desenvolvimento dessa parte instrumental foi porque eu tocava nas bandas, mas eu sempre escutei muita música instrumental, muita música mesmo. E eu tenho um carinho enorme porque eu sempre escutei mais a galera daqui, né? Caras como Jubileu, assim, o disco estourou toca-fita de tanto que eu escutei o disco, assim, do cara. Então, Sérgio Groove, eu ia para todos os shows instrumental que tinha aqui em Natal, eu tava, seja fosse de sanfona, de baixo, de guitarra, de gaita, de tudo, eu tava presente, todos os workshops. E envolvido nisso, né, chegou um momento que eu comecei a criar as minhas músicas. Então, aquele lance de você pegar o violão e começar a dedilhar alguma coisa, e daquilo você gravar e ir compondo, ir amadurecendo as músicas. Nesse processo, eu gravei um disco chamado Feira do Alecrim. Esse disco está em todas as plataformas digitais, então você aí, ó, que está aí, escute meu CD.
Foi um processo um pouco demorado nesse primeiro disco, porque eu gravei uma vez, depois eu perdi todos os arquivos e depois eu tive que começar a gravar de novo, mas em 2018 eu lancei esse disco, conta com o Eduardo Taufik nos teclados, Ismael Miranda no baixo, Moisés de Souza no baixo, Darlan Marley na bateria, Ramon Gabriel nas percussões. É um trabalho que eu me orgulho muito. Paulo Milton, ele fez a mixagem, né, masterização do disco. E é o meu sonho. E nesse processo eu venho compondo bastante. Eu acredito que eu já tenho músicas para outro disco. Estou envolvido em outros projetos também, que a gente está compondo bastante coisa. Eu estou bem empolgado nesse processo de desenvolvimento da minha carreira. Tô naquela vibe de compor, assim, tô querendo, sei lá, deixar minha música aí rodando no mundo aí, ter muito mais material, né, assim, tipo, chegar, sei lá, daqui a uns 10 anos fazer uma coletânea com, sei lá, as melhores músicas e tal, e eu tô bem empolgado com isso, no desenvolvimento da minha arte, do meu som, que passa por várias influências, né. Pô, eu sou roqueiro que estudo jazz e música brasileira, que gosto da nossa música regional, essa pitada nervosa que as guitarras têm, né? As guitarras do rock, mas essa linha de raciocínio que o jazz e a música brasileira nos traz. Eu gosto de misturar tudo isso e no final de tudo é o meu som. Quem quiser me acompanhar no Instagram é Stallone _ Terto, no YouTube Stallone Terto. Basicamente essas são as redes sociais que eu mais utilizo. Então, Instagram e YouTube. No YouTube eu posto aulas, posto um pouco de vlog, dos sons, de tudo que eu ando fazendo. No Instagram acabo postando muitas dicas também, então me acompanha lá. Tamo junto. É nóis, na estiga, honra máxima tá aqui no RN Instrumental. É isso aí, música é vida, tamo junto.